Olá, meu querido filho, minha querida filha. O vídeo que você vai assistir é um método, um modo de evangelização. Seja você também um evangelizador junto de mim. Compartilhe este material, crie listas de transmissões no WhatsApp, divulgue o meu canal no YouTube, minha página no Facebook, o meu perfil no Instagram. Enfim, sejamos juntos evangelizadores. (24 de novembro de 2022), nesta quinta-feira, a Igreja celebra a memória de Santo André Dunglac, presbítero, e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus. Quinta-feira, hoje dia 24, nosso querido Brasil joga na Copa do Mundo, um dia de alegria, dia de nos entretermos, nos alegrarmos com os amigos, com a família. Os problemas, as dificuldades, as adversidades da vida permanecem, não é verdade? Mas nós precisamos, em toda e qualquer oportunidade, utilizá-las para nos alegrar e festejar junto daqueles que amamos, não é verdade? Problemas, dificuldades, tormentos, intempéries, enquanto caminharmos nesse mundo, sempre padeceremos. Pare por um instante, celebre, se alegre, ria, abrace, se contente. A vida é muito curta. Pequenas oportunidades são grandes fontes de alegria entre nós. Meus queridos, hoje nós celebramos Santo André Dunglac, que foi padre, e tantos companheiros mártires. Nós vamos nos reportar lá na Ásia, lá nas regiões onde hoje é o Vietnã. No século XVI, o evangelho já tinha sido anunciado nessas terras. Acontece que do século XVI até o século XVII, a igreja neste território asiático, junto de todos os cristãos, gozou de grande paz. Só que um século depois, no século XVII até o século XIX, o governo deste país, os governantes, começaram a perseguir a igreja e os cristãos. Acontece que quanto mais os governantes perseguiam os cristãos, mais o fervor dos cristãos aumentavam e os cristãos aumentavam em número. Por isso, começou a haver uma grande perseguição com muitos martírios. Muita gente foi morta para tentar conter o cristianismo que estava novamente conquistando a sua força, que já assim tinha conquistado no século anterior. O Papa João Paulo II, no dia 19 de junho de 1988, ele canonizou 117 santos mártires desta época, que deram a vida, derramaram o seu sangue para firmar a fé cristã neste território asiático. Dentre estes 117 mártires, 11 eram missionários dominicanos, espanhóis, 10 eram franceses, 96 mártires eram de lá mesmo, vietnamitas, 8 eram bispos, 50 padres, 59 leigos, de diversas idades e condições sociais.
A maioria dos leigos eram pais e mães de família, catequistas, seminaristas e militares. 117 mártires para testemunhar a verdade do Evangelho. Se fosse aqui no Brasil, em terra de Santa Cruz, será que nós estaríamos inscritos no rol desses santos? Ou nós negaríamos o nome de Jesus diante da perseguição dos governantes? Sempre quando celebramos o martírio de algum santo, esta pergunta nos vem: até que ponto nós efetivamente damos a vida por Cristo? Porque louvar a Jesus Cristo publicamente na nossa sociedade que ainda admite o culto cristão é muito fácil. Agora, pregar o Evangelho num lugar de perseguição, aí é que se mostra o quanto se crê e o quanto se ama Jesus Cristo. Meus queridos, nós vamos meditar um pouquinho a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é o texto do Apocalipse de São João, o capítulo 18, versículos do 1 ao 2, do 21 ao 23, o capítulo 19, versículos do 1 ao 3 e o versículo 9. Eu, João, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. Ele gritou com voz poderosa: Caiu! Caiu Babilônia, a grande! Tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Nessa hora, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e atirou-a ao mar, dizendo: Com esta força será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti nunca mais se ouvirá. E nenhum artista de arte alguma em ti jamais se encontrará. E o canto do moinho em ti nunca mais se ouvirá. E a luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará. E a voz do esposo e da esposa em ti nunca mais se ouvirá, porque os teus comerciantes eram os grandes da terra. E com magia tu enfeitiçaste todas as nações. Depois disso, ouvi um forte rumor de uma grande multidão no céu, que clamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com sua prostituição, e vingou nela o sangue dos seus servos. E repetiram: Aleluia! A fumaça dela fica subindo para toda a eternidade. E um anjo me disse: Escreve: Felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, esse texto, capítulo 18 do Apocalipse, é um texto muito conhecido, muito discutido em teologia e também muito utilizado, aliás, mal, muito mal utilizado por algumas religiões ou denominações protestantes. O texto fala da grande cidade, com G maiúsculo, ou a Babilônia, ou ainda o texto a chama de a prostituta. A tradição exegética bíblica sempre considerou a grande cidade, ou a Babilônia, a cidade prostituta, de que fala o Apocalipse de São João, e sempre identificou esta cidade, a Babilônia, com a cidade de Roma,
com o Império Romano. Nós temos que, ao interpretar um texto bíblico, que nos reportar na época do escritor. Lembrando que João escreve o Apocalipse no fim do primeiro século, lá mais ou menos nos anos 90, 100, não sabemos com exatidão. Era uma época de grande perseguição dos cristãos por parte do Império Romano, que os santos, sobretudo os santos padres, chamam de Babilônia. Existem os teólogos, os mais recentes teólogos, que identificam a Babilônia, de que fala o Apocalipse, com a cidade de Jerusalém, que também foi destruída, só que Jerusalém foi destruída nos anos 70. Foi muito antes da escrita do texto do Apocalipse. Né? Ora, a cidade que se prostituiu, a cidade que tinha tudo para manifestar a glória de Deus, mas se deixou corromper pelas suas prostituições, pecados, desordens e infidelidades. Um convite para nós refletirmos também, minha gente, né? Colocar o texto na nossa vida, na nossa história, né? Nós também temos tudo e Deus aposta grande valor em nós. Ele apostou o sangue de seu Filho em nossa salvação. Mas nós também temos um grande perigo de fazermos parte dessa Babilônia, que no fim dos tempos será destruída na chama que não acaba, que se chama inferno. É um risco muito grande que nós temos. Temos tudo para sermos cristãos exímios. Jesus derramou o seu sangue por nós. Tudo que Deus tinha que fazer para que nós, como cristãos, dessemos certo, Ele fez. Se nós darmos errado, é pelas nossas escolhas. Oxalá que nós não nos configuremos com essa Babilônia, que vai cair. É claro que o escritor, eu tenho grande identificação desse texto como os santos padres, né? É evidente que João, como está escrevendo, ele identifica a Babilônia com o Império Romano. O Império Romano, ele se prostituiu, ele matou os servos, como diz o texto que nós ouvimos agora. Ele matou os servos de Deus. A figura dos mártires, que eram martirizados publicamente quando professavam a fé. Hoje nós celebramos mártires, mas do século 17, 18, 19, né? Mas quantos mártires não foram, quantos santos não foram assassinados por serem cristãos? Nós, só no cânon romano, nós acompanhamos, na oração eucarística 1, tantos que são mencionados. Inácio, Alexandre, Perpétua, Felicidade, Luzia, Cecília, Anastácia. Tantos santos que foram assassinados. Por quê? Por dizer eu sou cristão. Essa é a Babilônia de que fala o texto. Infelizmente, nossos irmãos protestantes, eles dizem a Babilônia ser a Igreja Católica. Uma grande ignorância. Convenhamos, uma grande ignorância, porque João escreve na década de 90, dos anos 90, 100, a igreja, ela existia enquanto comunidades pequenas, mas ela não era institucionalizada, não era ainda a oficial religião do Império. Então, uma grande ignorância falar que João está querendo se referindo à Igreja Católica, porque a igreja não era uma instituição como nós conhecemos hoje, na época em que João escreveu o Apocalipse. Então, uma ignorância, né? Mas isso é irrelevante, isso é gente de que não sabe estudar a Escritura. O importante é que nós coloquemos isso na nossa vida. Na nossa vida. Eu estou correndo um grande risco de ser Babilônia? Eu estou, todos nós. A questão é, será que eu estou correndo risco ou será que eu já sou Babilônia? Se nós estamos a ser Babilônia, na situação que nós nos encontramos hoje, nós precisamos voltar
para o primeiro amor e nos convertermos, Babilônia vai cair e será destruída. Meus queridos, Babilônia é aquela que trai o seu Senhor. Babilônia é aquela que não leva a sério o seu Senhor. Babilônia é aquela que persegue os servos do Senhor. Será que eu hoje não tenho sido perseguidor de alguém com as minhas implicâncias, com as minhas tramas, com as minhas fofocas, em prejuízo do próximo, com os meus julgamentos, com os meus preconceitos? Cuidado! Ser Babilônia é uma coisa muito gradativa. Nós começamos com uma coisinha, com outra. Não. Nós precisamos ser inteiramente de Jesus, para que no término da nossa peregrinação neste mundo, nós não caiamos como Babilônia, mas pelo contrário, sejamos elevados no mais alto dos céus, junto da presença de Deus e de seus anjos e santos, para gozarmos a felicidade perfeita e eterna que Deus já tem preparado para nós. Eu tenho este sonho para a minha vida: habitar nos braços de meu Senhor na eternidade. Eu tenho certeza que você que está a ouvir essa mensagem também tem, só que nós precisamos nos empenhar. Por isso, meu querido, você que está escutando essa mensagem, se você tem sido pedra de tropeço para alguém, se você tem sido obstáculo para alguém, se você tem prejudicado alguém, se você tem sido motivo de decadência para alguém, volte para o seu amor primeiro, que é Jesus Cristo. Deixe de ser Babilônia. Pare de prejudicar o próximo, de implicar com o próximo. Volte. O Senhor quer que nós tenhamos um coração cheio de liberdade e de santidade para abraçá-lo. Sejamos templos vivos de Deus para sermos elevados aos céus quando Jesus voltar a nos arrebatar, seja com a morte ou seja no juízo final. Força e coragem, que Ele nos abençoe e nos proteja. Uma excelente quinta-feira e que o nosso Brasil possa, de maneira promissora, ter um excelente jogo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.